Olá, a literatura como profissão e fé. Hoje a gente conversa com o poeta e cronista Afonso Romano de Santana, intelectual intenso e profícuo. Afonso vai do lírico ao político, sem perder a força e a precisão de uma poética rica em imagens e sentimentos. E esta é a poesia, é a base de nossa conversa. Na dica de leituras, prosas feitas de insinuações, a gente analisa A Ficcionista, de Godofredo de Oliveira Neto, e Luísa, de Maria Adelaide Amaral. Agora a gente fica com Afonso Romano de Santana. Afonso, você anda debatendo muito, ultimamente, em seu trabalho intelectual, seus artigos, nas suas crônicas, essa questão da leitura do mundo, né? Que leitura fazer desse mundo, dessa pós-modernidade meio conflitante aí, né? Quer dizer, o que é essa releitura desse mundo, o que é essa visão? Eu sempre digo que todos lemos o mundo. Algumas pessoas não sabem que estão lendo o mundo. Outras pretendem saber. Ou seja, há tecnologias próprias para você aprimorar a compreensão da realidade. E da mesma maneira que um animal lê naturalmente, natureza, né? Me lembro que na ocasião dos tsunamis, os cães, gatos, elefantes sabiam com 1 hora de antecedência que o tsunami já vinha. Os humanos que leem não sabiam nada. Então, os animais têm essa relação com a natureza de leitura instintiva. E nós perdemos isso. Não só perdemos isso em relação à natureza, mas não temos instrumentos aprimorados para ler, por exemplo, a cidade. Por isso nós chamamos a cidade a selva da cidade, né? Como se fôssemos índios perdidos dentro dessa multidão de signos. Então, meu interesse pela questão da leitura é múltiplo. Primeiro, como escritor. Eu sou um tipo de escritor que tenta interpretar os sinais do seu tempo. Seja através da poesia, da crônica e do ensaio, quais são os conflitos, os problemas da minha época. E estou engajado nessa questão da leitura de um ponto de vista pragmático. Sobretudo depois que eu estive na Biblioteca Nacional, e ali criamos, junto com a Eliane Yunes e o Gregório Filho, o Proler, que era um instrumento de leitura da realidade brasileira. E hoje, felizmente, existe uma sequência dessa política nacional de leitura, às vezes pior, às vezes melhora, os estados fazem melhor, outros piores, o governo federal mesmo oscila muito, mas de qualquer maneira existe uma preocupação, a leitura em torno do cardápio do próprio governo e até de alguns escritores. O ser humano é fascinante e banal. Deem para ver. Não veem nem o que veem, nem o que deviam ver. Entende-se. Aquele cordão de isolamento em torno de Mona Lisa aumenta a sua sacralidade e tem um vigia especial e um alarme especial contra roubo. Quem por ali passou defronte dela, acionando a câmera, pode voltar para a Oceania, Osaka e Alasca com a noção de dever cumprido. Quando disseram que viram Mona Lisa, serão mais respeitados pelos vizinhos. Mal entra outro grupo de turistas para repetir o ritual, percebo que a Mona Lisa me olha por sobre o ombro de um deles e sorri realmente. Agora sei de que ri Mona Lisa. Quer dizer, hoje há uma preocupação mais concreta em formar leitores, porque ali a Luft, ela conta sempre uma história interessante. Quando ela começou a escrever, o Érico Veríssimo a desaconselhou dizendo: os jovens não leem mais. Depois ela leu uma crônica de Machado de Assis dizendo: os jovens... Depois ela leu um texto sobre Homero, onde Homero dizia que os jovens não liam. Ela disse: então os jovens nunca leram, vamos continuar escrevendo, que é melhor. Né? Quer dizer, mas há essa eterna preocupação em saber da leitura dos jovens e como incentivá-los e trazer esses leitores, essa formação. Mas isso é verdade. Você, se pegar os textos clássicos, sempre vai achar um clássico
que vai dizer que o mundo entrou em decadência. Eu acho que isso se prende um pouco à própria idade, né, do autor clássico, a maturidade individual, e se prende a essa transformação, que não é mais uma simples transformação, né? Um dos problemas da chamada modernidade, da pós-modernidade, é a velocidade da transformação. Há até uma corrente francesa, uns teóricos franceses, que estudam a questão da velocidade em todos os sentidos, né? Não só tecnológico, do ponto de vista moral, dos costumes. Nós acordamos todo dia numa Olimpíada de saber o que está acontecendo, o que mudou. Até umas lojas aí chamadas Next, né? A pessoa está preocupado com depois, né? E evidentemente que esse esforço de metamorfose, de se ajustar ao futuro, se contrapõe dentro da nossa cultura a um esforço igual ao contrário. Há movimentos aqui e acolá de valorização da lentidão. A leitura é lentidão. Você, para ler Dostoiévski, Balzac, Clarice, Guimarães Rosa, você tem que sair desse tempo olímpico, né, e entrar num casulo que é o cultivo da lentidão. A fast food, a danosa fast food, ela tem como contraparte uma série de movimentos na Europa que incentivam as pessoas a produzirem o próprio alimento com menos agrotóxico, a produzirem coisas perto de sua casa. Ou seja, são movimentos de compensação. E como é que isso, de certa forma, interfere na reflexão do poeta, do cronista, né? Quer dizer, do intelectual mesmo, né? No seu caso específico? Como é que isso interfere na sua obra? Eu sempre me considero um sujeito perplexo, né? Perplexo desde sempre. As perplexidades variam de acordo com a sua idade. Na adolescência havia um tipo de perplexidade determinada, na maturidade existe outra, né? E eu tento compreender esse caos. Tanto é que uns tempos atrás eu andei lendo um livro aí sobre a teoria do caos. E descobri uma coisa óbvia, que o caos não é caótico. Os que estudaram na física o caos nos anos 70 descobriram que existe uma ordem no caos, que ele pode ser reduzido a um número, uma equação determinada. E dessa maneira eu vejo a própria literatura. A literatura é uma maneira de colocar ordem nesse caos. Por coincidência, o último livro de crônicas que eu publiquei chama-se Como Andar no Labirinto. É parecido, né? O labirinto, o caos. Quer dizer, a escritura é a minha maneira de me ordenar dentro dessa teia de segmentos e contradições. Além do mais, a vida é a contradição em progresso, né? Quando eu era menino e meus pais e tios contavam da ditadura que demorou 15 anos, partiu suas vidas em duas entre censuras, polícias e torturas, eu os olhava como uma criança olha o desamparo de um adulto. Hoje, minhas filhas me perguntam sobre esses 15 anos de outra ditadura que me sobreveio em plena juventude e eu as olho como um adulto olha o desamparo da criança. Tenho 40 anos. Escapei de afogamentos e desastres antes e depois das festas e atravesso agora a zona negra do infarte. Em breve estarei sem cabelos e com mais rugas na face. Quando vier de novo nova ditadura, estarei velho e com tédio frente ao espelho, contemplando o desamparo em que vou deixar meus netos. Você sempre refletiu na sua obra, sobretudo na sua poesia, nas crônicas também, mas sobretudo na poesia, o momento, né? Você sempre foi aquilo que o Drummond dizia, o poeta do tempo presente, né? Quer dizer, como é que este tempo presente, caótico e aparentemente desordenado, termina refletindo na sua poesia também? Eu agora estou num outro tempo, né? Esse tempo social, de questionamento do que país é este, da Catedral de Colônia, do Índio Guarani.
é um tempo social, ecológico. Eu estou vivendo agora um outro tempo, que é um tempo mais metafísico, que é um diálogo com o fim. Por isso, meu último livro de poesia se chama Sísifo desce a montanha, que não tem nenhuma dramaticidade, nada apocalíptico nisso, é apenas uma anotação distinta, enquanto a tradição mostrava Sísifo escalando a montanha, e ele empurrava aquela pedra para cima, e a pedra descia, ele empurrava outra vez. Eu tenho a sensação que eu já empurrei o fundamental da pedra lá para cima, estou descendo do outro lado. Então é um diálogo com a maturidade, que tem umas coisas muito ricas. Eu tenho muita pena de quem é jovem, é como dizia, não sei se é Nelson Rodrigues, alguém que dizia, né? Fazer um conselho para a pessoa, deixe de ser jovem, quer dizer, amadureça logo, envelheça, né? Que o amadurecimento tem umas coisas muito deliciosas. E, sobretudo, essa coisa, essa peripécia, que é a peripécia humana, você tem que começar a dialogar com a morte, né? A morte não é essa coisa bacadabrante que se pensa. Claro que ficar meio desmontado, meio com problemas físicos é um pouco complicado. Mas esse diálogo com o fim, acho que é um diálogo que a gente tem que se preparar para isso. A literatura é um preparo muito grande, é um cursinho intensivo, né, de diálogo com a vida e diálogo com a morte. Caí em área sagrada. Esses frutos não estavam aqui quando ontem adormeci. Súbito do caule e folhas explodem pêssegos, uvas, cerejas, e das giestas roseiras, tulipas, ciclames, acácias e jasmins, escorre o mel que em mim transborda. Se a mulher que eu amo estivesse aqui, eu saberia o nome dessas mínimas flores. Derramam-se trepadeiras pelos portões e enlouquecidos pássaros cantam desde a madrugada. Lagartixas, formigas e besouros, minúsculos amigos passeiam pelas frestas do meu corpo sobre a relva, disseminando paz nas brechas das lembranças. Meu corpo é um filtro, a primavera transita em meus pulmões. Os olhos maduros devoram cores. Abraço o plátano e choro em coro enquanto o mel da eternidade me lambuza o rosto. Abelhas fecundantes descem sobre mim, perdido Orfeu, e me desfaço em deliquescentes delícias, as mais sublimes. Uma outra coisa que eu tenho lido muito nas suas crônicas também é a preocupação com os rumos da arte, né? Quer dizer, a certa perplexidade que a arte está causando de uma maneira, às vezes, até não muito positiva em quem vê, né? Quer dizer, para onde vai isso, né? Para onde essa descaracterização total do que seria uma obra de arte, né? É uma reflexão muito profunda também nos seus textos. Não, isso me preocupa muito, porque não é uma questão pessoal, não é só o fato de eu chegar num museu, numa galeria e olhar uma coisa que eu não entendo. Eu posso não entender certas coisas que é culpa minha, mas quando você começa a perceber que existe uma desordem informacional, que o próprio sistema artístico está caótico, você tem que entender o que organiza esse caos. Por exemplo, a mim me parece, e nesse livro que se chama O Enigma Vazio, eu dou vários argumentos concretos sobre isso, me parece que a origem dos mal-entendidos começam com Marcel Duchamp, que é um personagem fabuloso, mas ele tem sido lido, em geral, como um signo simples, apenas revolucionário, e ele é um signo duplo. Ele tem um sinal bifurcado. Quer dizer, o dano que ele fez à arte moderna e contemporânea é igual e proporcional ao benefício que ele fez também. Então, muitas das coisas que nós estamos assistindo hoje é uma certa consequência do que foi instaurado há mais de 100 anos. Então, nesse último livro, O Enigma Vazio, eu tento uma coisa que eu acho que tem que ser feita, que é parar de ler os curadores, os críticos que escrevem em jornal e ver o que os grandes teóricos disseram sobre a questão. E você fica perplexo de ver que os grandes teóricos cometeram desatinos teóricos incríveis. Roland Barthes, Otávio Paz, Jean Clair, etc.
Eu costumo brincar do grande mal que o Rubem Braga fez a crônica, porque ele escrevia de maneira tão simples que as pessoas acharam que era fácil fazer crônica, né? Isso parece um artigo que uma vez o autor Maria Carpo escreveu, baseado numa enquete feita na BBC de Londres, o mal que os bons fazem. 3 poetas tropicais, revertendo o continente com conteúdos formais, deram um golpe na poesia e o alardearam nos jornais. A seguir, baniram o verso dos poemas nacionais, exilaram a poesia nas traduções abissais e reescreveram a história literária com ares imperiais. Esta história local, com conteúdos morais, mostra que no terceiro mundo, até poetas tratam a poesia imitando os generais. Agora, seu trabalho hoje, né? Quer dizer, além das crônicas que você está fazendo, o seu trabalho como poeta mesmo, porque você tem muito isso, você escreveu um livro, você chega na Itália, se encanta, escreve todo um manancial de poesia. Como é que está sendo sua produção hoje, seu trabalho como poeta? Ele está sendo mais reflexivo, como é que está sendo Bom, depois desse livro sobre o Sísifo, eu dei uma certa parada. Eu estou relendo uma opção de textos meus escritos no passado. Textos de ensaio e de diário e reflexão, né? Críticas que eu havia feito nos anos 70, quando era crítico da Veja, pretendo reunir isso no livro. Tenho publicado no jornal Rascunho uma série de textos chamado Quase Diário, que são aquelas coisas que você conhece muito bem, né? Você começa a conversar com o escritor, de repente ele te conta umas histórias que são sensacionais. Se você não registrar aquilo, você vai esquecer, né? Então eu comecei nos anos 80 a registrar coisas que me contavam e das quais já me esqueci. E relendo esse diário, eu encontro coisas incríveis sobre não só as pessoas, como sobre meu tempo. Então, eu estou interessado em restaurar um pouco essa memória, restaurar essa pessoa, como se eu estivesse dando um balanço, né, na minha vida e nas minhas memórias. E você, como teórico mesmo, estudioso da poesia, o que é essa poesia que está se fazendo na modernidade? Tem uma poesia por aí muito ruim, sabe? Tem um pessoal por aí que não tem a menor noção de que é o verso. Corta o verso onde bem quer, faz uma coisa parecida com a prosa. Eu sempre digo o seguinte: quando um poema é bom, ainda que os versos sejam montados de uma maneira aparentemente aleatória, o poema te diz uma coisa marcante. E a maioria desses poemas publicados por aí, você lê e não sabe de que se trata. É uma coisa sintomática, porque eu sou do ramo. Se eu leio e não estou entendendo, tem algum defeito nessa coisa, né? E não só, você não sabe do que se trata, como é mal feito, tecnicamente. Então, eu acho que depois das vanguardas, nos anos 60 e 70, que houve uma ênfase muito grande na forma, entrou um pessoal muito desleixado. Então, nós estamos mais ou menos assistindo aquilo que o Décio Pinhatari falava de outra maneira, uma espécie de geleia geral. Então, temos que dar, como se diz em linguagem automobilística, uma freada de arrumação nisso. Tomara que volte a poesia. Isso, a poesia sobrevive a despeito dos poetas. Afonso, muito obrigado por sua participação aqui, é sempre um grande prazer. Isso, obrigado. A ficção é um território múltiplo, de incontáveis faces, onde as insinuações são tão importantes, ou às vezes mais importantes, que o dito de maneira direta e clara. Mestre nesse jogo de esconder e revelar as verdades de uma trama ficcional, o escritor Godofredo de Oliveira Neto está lançando pela Motor um novo romance, A Ficcionista. A trama parte de uma caminhada de lazer por um paraíso ecológico. Aí se dá um encontro fundamental para o debate proposto pelo escritor. Uma mulher que vive isolada é o ponto de partida. Tem uma conversa fluente e um dos personagens passa a gravar tudo o que ela diz.
São histórias que estão na linha de todos os sentimentos humanos, da paixão à tragédia. E aí se desenvolve a linha de provocação esticada por Godofredo. A que verdade pertence à ficção? A resposta está nesse jogo brilhante de sedução, onde quem lê também é levado a buscar suas próprias conclusões. A única certeza, enfim, é que se está diante de um daqueles livros verdadeiramente ricos e belos, um livro capaz de encantar e divertir. O jogo de cintura de um bom livro de ficção. É preciso que o autor deixe o leitor envolvido pela trama, e uma das teias que ele pode e deve lançar é a dúvida. Desta maneira segue a trama Luísa, quase uma história de amor, de Maria Adelaide Amaral, relançado pela Globo. A partir do depoimento de vários amigos do marido, do amante, e além de anotações deixadas pela própria personagem, Maria Adelaide vai construindo um retrato difuso de Luísa, uma mulher formada num ambiente libertário e repressivo dos anos 60 e 70. O grande mérito do romance está em esconder Luísa, em fazer dela um personagem quase fantasma, mas que encerra em todos os seus sentimentos, em todas as suas contradições, o imaginário vivo dos tempos vividos. Naturalmente que a personagem é filha de sua época, mas Adelaide vai além, nos mostrando que o homem é que se faz fruto dos conflitos. E mesmo falando de um momento específico, vai nos dizendo de todos os séculos que moldaram todos os nossos sentimentos. Um livro ao mesmo tempo lírico e cruel, e por isso brilhante. Como bailar no universo da imaginação, A Ficcionista, de Godofredo de Oliveira Neto, e Luísa, de Maria Adelaide Amaral. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.